Hoje a gente vai falar com vocês uma coisa muito boa e muito específica também. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gente aprender um novo idioma e também algumas dicas de como aprender de uma forma mais eficiente. Let's go! Hello, beloveds! Tudo bem com vocês? Eu sou o Vini. Eu sou o Alexandre, redator aqui da KNN, e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito importante. Acho que vocês vão gostar, não é mesmo, Vini? Pois é, gente. Hoje a gente vai falar sobre a importância de se aprender um novo idioma, uma língua estrangeira diferente, certo? E também algumas dicas aí de como aprender de uma forma um pouquinho mais eficiente todas essas novas línguas. Let's go, guys! Vini, eu tenho interesse em aprender uma segunda língua. Quais as dicas que você pode me dar? Algumas coisinhas aí. A gente tem que bem prestar atenção sobre algumas dicas e algumas coisas que a gente vai fazer para estar aprendendo essa língua nova, esse novo idioma na nossa vida. E tem também algumas coisas que são muito importantes da gente aprender também. Algumas coisas que vão, de fato, melhorar na nossa vida. Como, por exemplo, serviço. Você sabia, Lê, que por falar um novo idioma no seu serviço, você ganha uma porcentagem a mais ali no seu salário? Gostei. Quanto a mais? A gente ganha aí cerca de 60%, 70% a mais no nosso salário. Então, assim, é uma coisa que vai ajudar também no nosso currículo, mas a gente sabe que KNN não é apenas currículo, gente. Mas, focando nessa parte, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que podem ajudar a gente também a falar inglês aí no serviço. Não só inglês, mas um francês, um alemão, um italiano ou até mesmo um espanhol. Já fiz o merchan aqui da KNN também, né? Basicamente, um novo idioma serve muito para aumentar também as chances da gente conseguir aquele emprego que a gente sempre quis. Muitos lugares e muitas empresas prezam muito pelo novo idioma ou por um idioma a mais no seu currículo. Tudo bem, não é tudo, a gente sabe que KNN não é isso, né? A gente quer explorar o mundo, mas as empresas elas pedem bastante. E nisso também a gente consegue abrir um leque de novas possibilidades e de novas coisas que a gente pode fazer também com esse novo idioma, né? Tanto reuniões naquele idioma, tanto explorar o mundo, né? Trabalhar viajando. Então, isso é muito importante. You got the job! You got the job! Vamos pensar aqui. Ale, você que tá querendo aprender um novo idioma aí, como você acha que daria pra você treinar tudo isso? Falar, não, Vini, ó, quero aprender aqui e vou treinar tudo isso. Você tem alguma ideia, alguma coisa assim, que vá te trazer essa vivência de conseguir aprender mais facilmente? Bom, na minha cabeça, a primeira coisa que vem é um curso de idiomas. Exatamente! Inclusive, ó... Recadinho rápido! Já pensou em aprender inglês de uma forma totalmente gratuita e ainda receber um certificado por isso? Então encontre a KNN mais próxima de você no link aqui embaixo, agende o seu horário e vamos aprender inglês. Primeiramente, um curso de idiomas vai te ajudar muito, sem contar que a nossa vivência ela também vai trazer toda essa maturidade pra gente conseguir falar e conseguir se comunicar aí a todo momento na nova língua que a gente tá aprendendo, né? Isso é muito importante, principalmente no meio, né, empresarial, de trabalho, porque assim a gente consegue mostrar para as pessoas, né, e conseguir se comunicar de fato. A gente sabe que numa empresa grande aí, multinacionais e tudo mais, a gente precisa ter essa comunicação e saber como lidar com pessoas que vêm do estrangeiro também. Isso também ajuda a gente na cultura, né? A gente acaba conhecendo novas culturas também, mesmo dentro do nosso emprego. É isso que eu ia perguntar, Vini. Essa questão de um segundo idioma sempre tem a ver com outros países. Então, por exemplo, o inglês, a gente tem vários países em que é a língua original. Então, como que é essa questão de aprender sobre o próprio país do idioma? Então, isso é bem simples, na verdade. Isso vai muito da sua curiosidade sobre aquele país. Querendo ou não, quando a gente aprende uma língua nova, a gente acaba absorvendo bastante da cultura daquela língua. O porquê que aquela palavra é dessa forma? O porquê que essa palavra a gente fala assim, essa expressão a gente vai usar. Então vem que por esmo, assim, esse aprendizado dessa nova cultura. Bom, Ale, você disse pra mim que você é redator, certo, aqui da KNN. Agora me diz, como você, nesse seu trabalho de redator, como você vê que a gente poderia trazer toda essa nova língua para esse nosso emprego, para o seu emprego, no caso? Eu acho que o mais importante de tudo é se comunicar com as pessoas. Ou seja, o básico, se comunicar numa padaria, se comunicar na rua, pedir um favor para alguém. E outra coisa que eu acho importante também é entender sobre as gírias, sobre as nuances da língua. Então, por exemplo, o Brasil é um país muito rico, onde tem muitas gírias e um estrangeiro, quando chega aqui, ele tem dificuldade de entender uma gíria comum para nós. Assim como nós também, provavelmente, teríamos essa dificuldade, não é mesmo? É exatamente isso que a gente tem que trazer
trazer para essa importância também do novo idioma no nosso meio de serviço, né? A gente conseguir explorar lugares que a gente não exploraria normalmente, ter conexões que a gente não teria normalmente. Exatamente. E principalmente no trabalho de redator, você falou, ir na padaria, saber se comunicar e tudo mais. Isso, num novo idioma, é muito mais gratificante porque a gente vê, cara, eu me esforcei, eu aprendi, e esta aqui é a importância de eu estar aprendendo isso, sabe? Então isso é bem massa da gente estar analisando aí também, né? Inclusive, né, até uma coisa aqui que é sempre bom salientar e lembrar, né, é que muitas vezes quando a gente já tem o conhecimento de uma nova língua na nossa vida, por exemplo, eu falo português e inglês, e tô fazendo curso de francês aqui na KNN, inclusive. Aprendendo francês agora, eu consigo ver que tem muitas estruturas que vão sim lembrar, por mais que não tenham a mesma origem, a mesma raiz, né, são duas línguas de raízes diferentes. Mas vão ter estruturas parecidas e vai ser muito mais fácil de eu estar absorvendo isso. Então, quando a gente já sabe de um novo idioma ou de uma nova língua, a gente também consegue aprender outros com mais facilidade. Então, Vini, a gente pode resumir que quanto mais eu conheço da minha língua materna, mais facilidade eu vou ter num segundo idioma, num segundo, terceiro, quarto. Também, mas uma coisa leva a outra, né? Então, se você começa a estudar mais inglês, você começa a ver palavras que eles usam lá fora, que pra gente a tradução seria uma palavra que a gente nunca usaria, sabe? Então, uma coisa sim vai acabar lapidando a outra, né? Então, quanto mais você sabe de uma língua nova, mais você vai acabar descobrindo de expressões da sua língua, de coisas que as palavras, né? E coisas diferentes que você vai poder usar. Gramáticas diferentes mesmo, até eu em português falo às vezes umas coisas meio assim, que você né? fica meio na dúvida, será que tá certo? Exatamente. Então, quando você aprende uma língua nova, você fica mais ciente e mais atento nesse tipo de gramática e estruturação. Isso tudo vai ajudar bastante também. E isso, principalmente, pra gente voltando no tópico em um meio empresarial, quanto mais formal e mais rico você falar, melhor. Porque a gente sabe que você precisa ter uma linguagem mais bonita e mais formal, mais certinha, né, quando a gente tá nesse meio empresarial. Então uma coisa vai acabar de fato levando a outra aí. Oh, yeah. Bom, Vini, a gente falou muito sobre trabalho. Mas agora vamos falar sobre viagem. Qual a importância de um segundo idioma para viagem? Eu, por exemplo, gostaria muito de conhecer Londres. Qual a importância de eu aprender inglês britânico? Na verdade, os sotaques e coisas, né, e nuances de cada lugar que vai falar essa língua, você pode aprender, mas é muito de onde você tá consumindo esse conteúdo, né? Então, quando você vai para uma viagem para Londres, por exemplo, você vai acabar voltando com alguns sotaques, algumas palavras que eles falam lá. Mas se você for para uma viagem nos Estados Unidos, também. Então, assim, a importância de você aprender todos esses sotaques é basicamente para você entender melhor. Mas não quer dizer que você precisa, eu vou para Londres, eu preciso aprender só inglês britânico para ir. Eu preciso aprender todas as expressões que vão usar em Londres. Não, você vai acabar aprendendo por imersão, né? Quanto mais imerso no idioma você fica, mais você vai aprender. Então a importância é exatamente por isso. Você sabe o inglês, você vai para lá e você acaba absorvendo muito mais daquela linguagem também. Muito mais das expressões que eles vão usar, das gírias que eles vão utilizar ali também, saca? Então, essa é de fato a importância. Você tem que ter um conhecimento prévio, mas também é legal você aprender por toda essa imersão que você vai ter aí. Wicked. Dá pra falar também sobre sotaque, né? Porque o que acontece? Tipo, o espanhol, por exemplo, que se fala na Argentina e no Peru, na Colômbia, é diferente por conta do que? Do sotaque. Eles mesmos reconhecem quando é um argentino, porque o sotaque é mais puxado, né? E principalmente com o inglês, isso é bem mais visível, né? A gente fala que dá muito pra perceber quando o inglês é de uma pessoa que é norte-americana ou quando é de uma pessoa da Europa e tudo mais. Dá pra perceber por conta dessas nuances mesmo, né? Nesses sotaques aí que a gente vai ter. Então, de fato, você vai ver, se você começar a consumir, né? Quando a gente consome muita coisa, né, nesse idioma, então eu consumo muita coisa em inglês. Música, filme, série, tudo isso a gente vê como são diferentes e eles usam palavras diferentes para falar sobre a mesma coisa também. Então, por exemplo, no vídeo de gírias que a gente gravou, né, que eu gravei sobre inglês britânico e inglês americano, a gente vê que a gente fala de um jeito ali nos Estados Unidos, na América do Norte, e fala de outro lá na Europa, né? Às vezes não dá nem pra reconhecer. Exatamente. Quem é natural, não... E são, às vezes, é a mesma palavra que a gente vai utilizar para falar sobre coisas diferentes. Então tudo depende muito da cultura. Por isso que também a gente sabe que quanto mais a gente vai aprendendo de todos, né, todos os sotaques, todas as culturas que falam aquele novo idioma, a gente vai sim conhecer, sobretudo, e ter um mapa geral aí, né? Outro exemplo que a gente pode dar também é que a gente pode ir para Portugal sem aprender o português de Portugal, porque a gente fala português aqui. Obviamente, vão ter palavras que vão ser diferentes, que a gente vai ter aí, nossa, que palavra é essa? Que estranha, que palavra né? estranha é essa, né? Exatamente. Tem algumas. Um ponto importante da gente lembrar também é que cada pessoa que for falar também vai ter um sotaque diferente, tá?
Então, às vezes, uma pessoa que tem aquele sotaque que puxa mais o R, vai falar as palavras mais com R. I am Latin, so I get to feel whatever I want. Acho que a gente pode afirmar, então, que o segundo idioma, ele não tem a ver com uma área ou outra, ele tem a ver com expandir o mundo, expandir a própria pessoa em si. Exatamente, é uma expansão de ideias, uma expansão de vivências, uma expansão de ser mesmo. De vida. É um papo bem filosófico esse, aliás. Ele tá indo no fundo, né? Tá aí no fundo. Mas é exatamente isso, né? O novo idioma, ele traz pra gente tudo isso, ele vai expandir. A gente consegue se expandir e alcançar lugares que a gente nunca pensou que ia alcançar. Ai, Vini, você já pensou em ter viajado pra fora antes? Antes de eu começar a aprender um novo idioma, não. Quando eu comecei a aprender, eu vi que eu poderia explorar lugares e ir pra qualquer lugar que eu quisesse. E aprender sobre qualquer lugar que eu quisesse também. E isso é muito bom, porque isso me expandiu como pessoa também e me trouxe um conhecimento que hoje, assim, é essencial pra mim, saca? A gente costuma dizer que o idioma, ele é a chave pro mundo. Quando Uhum. você aprende um idioma, você tá com a chave na mão, você pode explorar o mundo. Exatamente, né? A gente escala aquele murinho, assim, que é a nova língua, e depois que a gente escalou aquele muro, a gente consegue ver um mundo de novas possibilidades e coisas maravilhosas aí que a gente tem pra explorar e pra conhecer. Não só coisas, pessoas também, lugares, Pessoas, culturas, costumes. comida. Essa é a parte mais importante. Essa, exatamente, a parte boa, né? Conhecer várias culinárias aí também. Então tá vendo como a gente entra numa caixinha e a gente consegue abrir essa caixa e expandir para uma coisa assim muito maior e muito mais refinada e gigante do que a gente pensa às vezes. Isso é bem massa. Acho que se tem uma coisa que abre portas pra tudo e qualquer coisa, é um segundo idioma. Segundo, terceiro. Quarto, quinto. Sempre que você tá aprendendo uma linguagem nova, um idioma novo, você sempre vai ter mais, assim, avidez por ir atrás daquilo, sabe? Você sempre vai ter mais vontade de conhecer mais sobre aquela cultura, sobre aquele idioma. Ver idiomas que são parecidos porque você adora aquele idioma, a forma como ele é falado também, tá? Então isso expande também não só a nosso networking social, mas expande nosso networking mental também, né? Exatamente. Nossas habilidades, assim, né, do nosso próprio cérebro de querer ir atrás de mais e sempre indo atrás de mais, sabe? That's right. Bom, guys, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal também. E eu tenho uma pergunta para vocês. Comentem aí qual foi o dia ou qual foi a situação que vocês viram a maior importância de vocês saberem um novo idioma. Deixem aqui nos comentários, a gente vai ler todos eles, ok? Vai ser um prazer ver as histórias de vocês e as suas experiências. Valeu, galera. É isso aí. A gente agradece a presença de todos vocês e até o próximo vídeo.